Graça e paz, seja muito bem-vindo. Essa é a aula de número 5 do nosso seminário sobre voluntariado na igreja, na indústria, no comércio, na tua empresa, seja onde for, na tua associação. Voluntariado é voluntariado. No nosso caso, nós fazemos um seminário focado, voltado para a igreja, para os nossos membros, a fim de treinarmos e tratarmos sobre a nossa membresia. Você é muito bem-vindo. Antes de continuarmos, se você ainda não fez, se inscreva no nosso canal, dá um like no nosso vídeo aí e ative o sininho para receber as nossas notificações. Essa é a aula de número 5. Se você perdeu as outras, você pode voltar, assistir as outras 4 aulas, são aulas relativamente curtas, e aí você vai entender o raciocínio para finalizar conosco nessa 5ª aula do nosso seminário. Amém? Seja muito bem-vindo. Nós terminamos a aula de número 4, falando sobre o voluntariado como um exército poderoso, um exército maravilhoso e poderosíssimo, né? E quando nós falamos disso, precisamos lembrar que voluntários são heróis de guerra incansáveis. São pessoas que entram em determinado serviço que só sabe, quem o experimentou. Carregam o peso da responsabilidade, mudam o ambiente, fazem as coisas que no dia a dia nunca fizeram, mas estão dispostos a aprender porque sabem que aquilo precisa ser feito. Começando essa explicação do voluntariado, é maravilhoso isso, porque eu conheço muita gente que trabalha como voluntária na igreja e que nas suas atividades normais, elas jamais fariam o que fazem aqui na igreja, porque aqui elas descobriram habilidades, descobriram talentos que elas nunca desenvolveram antes, e elas servem a Deus de uma maneira tão especial, fazendo coisas que normalmente elas não fariam, fazendo atividades, exercendo atividades que geralmente elas não fariam nem para ganhar o dinheiro. Muitas vezes atividade braçal mesmo, serviços mais pesados que o normal. Gente que, por exemplo, trabalha em escritório lá na sua empresa e que aqui carregam cadeiras, arrumam salas, cuidam das crianças. Por quê? Porque descobriram algo mais, descobriram talentos, habilidades que até então não haviam percebido. E Deus tem abençoado muito essas pessoas. E elas fazem parte de um exército poderoso, que contagia o ambiente, que muda situações, que realizam feitos extraordinários, que abençoam gente de uma forma espetacular. E hoje nós temos aqui a alegria de estar com um grupo desses voluntários, para os quais eu quero, nesse momento, render a minha gratidão a Deus pela vida deles, por tantos outros voluntários que estão trabalhando no reino e na obra de Deus. Fazem parte verdadeiramente de um exército. O que precisa para que esse exército funcione bem? Número 1, precisamos de liderança. Nada vai funcionar na vida sem liderança. Não, nós somos um grupo aqui, a gente se reúne e a gente faz o que der para fazer, faz o que surgiu para fazer. Não. O reino de Deus é um reino organizado. Há uma coisa que eu preciso falar para você, que você precisa prestar atenção e entender o que eu vou te dizer. No reino de Deus, não há hierarquia. Eu vou repetir, porque você já se escandalizou. No reino de Deus, não há hierarquia. Porque a hierarquia pressupõe plano de carreira e submissão hierárquica pela formação do plano de carreira. O serviço militar é o exemplo mais clássico de hierarquia. As empresas que têm plano de carreira são exemplos bons também de hierarquia. A igreja não tem hierarquia. A igreja tem autoridade, princípio de autoridade. O reino de Deus, ele se move pelo princípio da autoridade. Autoridade delegada. Nós nos movemos em autoridade e sob autoridade, porque Deus não respeita determinados padrões humanos para realizar suas obras.
Deus não se deixa levar ou não segue padrões humanos quando Ele quer estabelecer a autoridade dEle e estabelecer pessoas em autoridade. Então, liderança no reino de Deus é um princípio de autoridade. Deixa eu desanimar algumas pessoas aqui. Você que chegou na igreja agora e que é um voluntário, está trabalhando no estacionamento, você necessariamente será um pastor da igreja. Ah, não é assim não, pastor. A gente começa como voluntário no estacionamento, depois a gente progride para o voluntariado na recepção, depois a gente progride para o voluntariado de púlpito, depois a gente passa a ser diácono, presbítero. O reino de Deus trabalha com o princípio de liderança. E muitas vezes, Deus vai pegar alguém e vai pensá-lo para a liderança de um determinado ministério. Mas ele chegou agora, tem pouco tempo, acabou de fazer o treinamento e já é o líder de não sei de quê. Para Deus, não há escalonamento, não há plano de carreira, Deus não leva em conta isso. Nós, como organização, muitas vezes queremos escalonar, queremos estabelecer regrinhas, mas Deus não leva isso em conta. Deus, quando Ele quer levantar um líder, Ele pega o último dos filhos e coloca como o primeiro e como rei de Israel. É assim que Ele faz, porque Deus não vê como nós vemos. Então, eu preciso deixar isso claro para você, para quebrar um pouco desse estigma e desses paradigmas que a gente tem aí, de que, não pode ser porque não tenho tempo suficiente. Nós já falamos aqui, nós não queimamos etapas. Nós não colocamos neófitos em posições de liderança, porque Deus não faz isso. Mas nós também não estabelecemos planos de carreira para que uma pessoa chegue a uma liderança de um determinado ministério. É Deus que estabelece isso. O dom, tem gente que está na igreja há 50 anos e não tem aptidão para liderar grupos. E não vai liderar. Simples assim. Tem gente que está na igreja há 1 ano, há 2 anos, fez o treinamento e tem aptidão e o chamado para liderar. Vai liderar, porque é Deus que estabelece isso. Amém? Então a liderança é algo importante. E todos nós precisamos entender o princípio de autoridade. Deus coloca quem Ele quer em autoridade. E não importa quem nós somos. Uma vez tendo alguém em autoridade, nós obedecemos a autoridade estabelecida. Muitas vezes, tem um adolescente liderando um determinado serviço e nós o obedecemos porque ali naquele posto, naquele ministério, ele é a autoridade delegada por Deus. Nós precisamos entender isso. Sem liderança, nada funciona bem. Obedecer à liderança, respeitar a liderança é o primeiro princípio para que a gente faça as coisas bem feitas. Segundo, disciplina. Paulo disse que tudo na nossa vida deve ser feito com decência e com ordem. Tem que ser disciplina. Nós precisamos aprender a fazer as coisas com ordem, gente. Que horas que o culto tem que começar? É 6h30? 18h30? 18h30. Que horas que deve terminar? 20h30? 20h30. Então a gente tem que fazer sempre assim. A regra é essa, disciplina. Tem exceção? Tem exceção. Mas a regra é feita para ser obedecida. As exceções existem e a gente não discute exceção, nós só discutimos a regra. A disciplina no que nós fazemos, ela é importantíssima. Hora para fazer as coisas, tempo para fazer as coisas. Uma reunião tem que ter tempo, o culto tem que ter tempo, as coisas têm que ter organização, as pessoas têm que saber o que vão fazer. Disciplina. Nós precisamos ser pessoas disciplinadas, gente que obedece à liderança, gente que se submete às ordens que foram dadas, gente que se submete às colocações, gente que está ali para cumprir aquilo que está estabelecido. O líder mandou colocar aquela caixa naquela posição. Aí vem o cidadão e acha que a caixa deve ser colocada lá atrás. Bota aquela caixa lá atrás. Não, mas o líder falou para deixar ali. Não, mas lá atrás é melhor. Você é o líder de alguma coisa aqui? Não, mas o líder... Você é o líder aqui. O líder disse para deixar ali. Quando ele voltar aqui e mandar tirar a caixa dali, a gente tira. Porque senão, nós incorremos
numa desobediência. Deixa eu falar uma coisa para você. No reino de Deus, vale mais o prejuízo na obediência do que o lucro na desobediência. Vou repetir para você. Essa é fresquinha. No reino de Deus, vale mais o prejuízo na obediência do que o lucro na desobediência. Então, nós precisamos entender que disciplina é tudo. E nós devemos fazer tudo com disciplina. Senão, nós não vamos conseguir alcançar o êxito. Outra coisa importante nesse exército de pessoas é a criatividade. É saber resolver problemas com pouca coisa. Nós que somos crentes e pobres, isso a gente já aprendeu a fazer. É saber dar solução para as dificuldades, mesmo com pouco recurso. Porque tem gente que acha que só dá para fazer se for com muito dinheiro, se for com muita gente, se for com muito recurso. Não, gente. Se nós recebemos uma missão, se temos convicção de que aquilo é o que tem que ser feito, nós não podemos nos prender à escassez que nós temos. Nós devemos nos prender ao Deus que está conosco para nos ajudar a fazer. E aí, quando nós começamos a agir, Deus vai abrindo a nossa mente e nós vamos conseguindo realizar criativamente aquilo que precisamos fazer. Então, a criatividade é algo que deve ser parte do nosso dia a dia. Deve ser parte da nossa vida como voluntários. E quando a gente fala de criatividade, a gente fala muito do ministério infantil, né? Porque lidar com as crianças ainda é um enorme desafio em todas as nossas igrejas. Porque nós queremos que as tias façam o melhor das nossas crianças só com um limão. A gente quer uma limonada gostosa, mas só dá um limão para elas. Então, elas muitas vezes, ou eles muitas vezes, têm que se desdobrar para criar coisas e fazer as coisas acontecerem com pouca gente, com pouco dinheiro, com poucos recursos materiais. Mas nós, se nós fomos chamados para aquele ministério, a gente não vai ficar chorando, nem se lamentando, porque não tem recurso. Nós vamos pedir a Deus, Ele vai nos dar criatividade, nós vamos resolver o nosso problema. Nós temos visto aqui na igreja, por exemplo, muitos exemplos de criatividade ministerial, muita gente que se reinventa, muita gente que resolve seus problemas, mesmo com poucos recursos. E é preciso que nós tenhamos isso. Outra questão importante nesse exército valioso é a estratégia que a gente usa. Qual é o planejamento para executar determinada tarefa? Porque tem gente que quer fazer tudo a moda Bangu, de qualquer forma. Tem gente que não se organiza, não cria uma estratégia para realizar o trabalho. Gente, organização é tudo, planejamento é tudo. O planejamento economiza tempo, dinheiro e pessoal. Então, se nós planejamos o que vamos fazer, a probabilidade de dar certo é muito maior do que fazermos de qualquer forma, de maneira improvisada. Então, criar estratégias e organização para fazer o trabalho é muito importante. Nós precisamos ter essas estratégias e pedir a Deus que nos dê estratégias para realizarmos nossas funções. O altruísmo e a empatia também são características de quem trabalha como voluntário. É se colocar lá no lugar do outro. É entender a dor alheia. É pensar naquela pessoa que está caída na estrada e imaginar que aquilo que aconteceu com ele pode acontecer conosco. E de que ele não é necessariamente uma pessoa má. Não é ali alguém que quer tirar proveito da situação, mas é alguém que precisa de ajuda e que eu, se estivesse naquela situação, gostaria que alguém me ajudasse. Então, nós precisamos sempre ir lá do outro lado e nos colocarmos naquela posição e pensarmos o seguinte: se fosse eu, como eu gostaria de ser tratado? E sempre tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Uma outra verdade que nós precisamos compreender é o espírito de equipe. Infelizmente, nós somos seres humanos. E seres humanos crentes,
isso potencializa, que é o desejo, a vontade, o espírito de vencer tudo, de realizar. O ser humano, ele não quer perder nada na vida. E o ser humano crente, então, ele aprendeu que ele é mais do que vencedor. E que ele quer fazer tudo, ganhar tudo. E muitas vezes ele acha que vai ser competindo que ele vai se tornar bem-sucedido. E aí nós precisamos aprender a diferença entre competição, que é o que muitas vezes nós fazemos, acabamos competindo. Tem casais que competem entre si, casais que vivem tentando descobrir quem é o melhor dos dois. Tem gente na mesma equipe que vive competindo para ver quem se sobressai. Só que enquanto a gente compete, é como se cada um puxasse para um lado. E aí, o resultado é que muitas vezes a gente puxa e não sai do lugar. Fica no mesmo lugar. Nós temos um exemplo, e eu poderia fazer aqui, por exemplo, se eu pegasse aqui uma cordinha e ficasse aqui medindo forças com uma pessoa, ela puxaria para um lado. Cabo de guerra é muito isso. Enquanto um puxa para um lado, outro puxa para o outro, nós muitas vezes não saímos do lugar. Agora, imagine se ao invés de competir, nós decidíssemos cooperar. Se ao invés de competir, nós decidimos ajudar e cooperar. E aí, ao invés de cada um puxar para um lado, os dois puxariam para o mesmo lugar. Então, nós teríamos soluções muito melhores. Nós teríamos resultados muito melhores. Nós teríamos coisas muito maiores, porque enquanto eu estiver tentando uma coisa e você estiver tentando outra, cada um por si, nós estaremos competindo e com resultado pequeno. Quando nós nos unirmos e fizermos juntos a mesma coisa, o resultado será muito maior e aí nós teremos uma cooperação num espírito de equipe que vai nos trazer melhor condição. Amém? Uma outra coisa importante é a responsabilidade, é a autorresponsabilidade, é eu me responsabilizar pelo que eu preciso fazer e pelo que eu faço. Tem gente que não tem responsabilidade, tem gente que não assume o seu papel, tem gente que não compreende aquilo que ele precisa fazer, e aí depende dos outros. Depende sempre dos outros. Então, ele tem ali uma responsabilidade, mas ele não assume aquilo. E ele fica meio que esperando alguém empurrar para ele poder fazer. Não, nós precisamos assumir. Isso aqui, eu preciso fazer isso, eu sou responsável por isso, então eu tenho autonomia para fazer, eu vou fazer. É minha responsabilidade. E se não chegar mais ninguém, se o líder não chegou, eu vou fazer. Porque é minha responsabilidade. Eu vou fazer a minha parte. Então, eu preciso ter esse discernimento. Tem gente que sempre está esperando por outros. E aí, às vezes, a gente tem uma equipe de 2, 3. Na sua igreja não tem isso. Na minha ainda tem. A gente tem uma equipe de 3 pessoas. A gente tem um trabalho para fazer. Sempre tem um irmão. Vamos fazer. Vamos sim, vamos lá. Vamos fazer sim. Vamos, gente. Vamos fazer, gente. Vamos fazer, gente. Aí os outros fazem e ele não faz. Porque ele é um sanguessuga. Ele é um morcego. Chupa o sangue dos outros. Não, nós precisamos ser responsáveis. Tem que fazer? É minha responsabilidade. Uma outra coisa importante é a capacidade para fazer. Jesus disse uma coisa, Mateus 24, naquela distribuição dos talentos, que o Senhor distribuiu 3 grupos de talentos. Para um ele deu 1, para o outro ele deu 2, para o outro ele deu 5. E aí Jesus deu, o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. E durante muito tempo eu achei que tinha gente melhor do que o outro. Ué, se ele deu 5 para o cara, segundo a capacidade do cara, ué, esse cara é melhor do que o cara de 2. Ou não? Não. O que o Senhor fez ali é dar na plenitude da pessoa.
E quem é que se torna capaz? Quem é que determina a sua capacidade? É Deus ou você? Ah, é Deus que me dá a capacidade, não é não. É você que aumenta a sua capacidade. Como é que eu faço para aumentar a minha capacidade? Trabalhando, estudando, aprendendo, sendo instruído. Você que se desenvolve para aumentar a sua capacidade. E aí Deus vai te dar de acordo com a sua capacidade. Então, eu vejo muita gente, e a gente sempre fala isso, porque Deus não chama capacitados, mas Ele capacita os chamados. Vamos pensar melhor isso? Esse versículo está onde mesmo? O apóstolo Paulo, eu gosto de usar o apóstolo Paulo. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo. Apóstolo Pedro foi quem foi no início da igreja. Bum! Apóstolo Pedro. Depois sumiu. Por que o apóstolo Pedro sumiu logo no início da igreja? Alguém sabe me dizer? Por quê? Porque a capacidade, Senhor, me perdoa se eu falar bobagem, mas a capacidade do apóstolo Pedro ia até aquele ponto. E ele deu tudo o que tinha plenamente no reino e na obra de Deus. Mas era a capacidade dele. Aí vem um garoto, um rapaz, chamado Paulo ou Saulo, que a gente sempre troca. Paulo é o nome romano, Saulo é o nome hebreu. E aí a gente vem o Saulo lá e o Paulo, que são a mesma pessoa, e assume a proeminência e se torna a pessoa do Novo Testamento, escrevendo quase todas as cartas, todas as epístolas, e doutrinando, fundando igreja, fazendo. Por quê? Alguém se arrisca por quê? Porque Deus capacitou Paulo para fazer isso? Porque Paulo estuda desde criança. Ele estuda desde criança. Mas Paulo considerou tudo como esterco, jogou tudo fora. Jogou o que fora? O conhecimento? Paulo estuda desde criancinha. E aí Deus pega toda a capacidade dele e usa aquilo. Aí Pedro fala, sabe o quê? Ah, eu gosto de Paulo, pô. Paulo, qual é? Pedro pega e vai assim, eu gosto de Paulo, Paulo é legal, mas Paulo escreve tanta coisa. E Paulo escreve umas coisas que às vezes é difícil até de eu entender. Pedro fala isso. Às vezes eu não consigo entender o que o Paulo escreve. Por quê? Capacidade, gente. Se a gente desmistificar os personagens, você vai pegar Pedro, um pescador, um galileu, que foi usado dentro do seu temperamento, da sua devoção, da sua conversão, para atingir o máximo do seu potencial no reino de Deus. E foi usado no máximo do potencial. Mas ele tem um limite, porque a capacidade tem um limite. Você será usado no limite da sua capacidade. Como é que eu faço para aumentar a minha capacidade? Cai para dentro. E aprende tudo que você puder, se desenvolve no máximo que você puder, vai tendo habilidade no máximo que você puder. Me permita aqui falar um pouquinho sobre isso. Eu sou um apaixonado pelo reino, pela obra, pela igreja local, pelo trabalho. Eu nasci aqui dentro da igreja. E a minha diversão era brincar nos bancos da igreja, normalmente. E eu dormia nos bancos, embaixo do banco, em cima do banco, eu dormia ali. A minha vida inteira é isso. E desde muito cedo, lá pelos 12, 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar na igreja de diversas formas. E eu gostava disso. A igreja era na frente da loja do meu pai. Então, era mais fácil. E eu ia para lá, sempre que podia. Então, eu tinha lá o irmão Pedro João, diácono Pedro João. Ele era um eletricista, funcionário do Banco do Brasil, que entendia um pouco de som. Era ele que trocava o reparo das cornetas delta da igreja.
Os microfones da igreja, ele consertava. Eu aprendi a soldar cabos com o diácono Pedro João. Soldar cabo de microfone. Trocar reparo de corneta, trocar alto-falante, consertar microfone, consertar o operário dos microfones, mesa de som. Eu aprendi isso nos amplificadores Delta com o diácono Pedro João. E aí eu sei soldar cabo. Então eu ia lá para cima, diácono Carlos Alberto, falecido já, também como diácono Pedro João, era o tesoureiro da igreja. Eu ia para lá e ficava com ele. E ele era o tesoureiro, organizadíssimo. E ele contava as moedinhas, e faltava 1 centavo. Ele falava assim: meu filho, faltou 1 centavo. Eu falei: larga para lá. Aí ele falava assim: não, vamos contar tudo de novo. Porque matemática, filho, é uma ciência exata. Não pode faltar 1 centavo. Se tem 1 centavo escrito, esse centavo tem que aparecer. Aí a gente contava as moedinhas todas de novo, até aparecer 1 centavo. Aí eu aprendi que na matemática não pode faltar 1 centavo. E hoje eu consigo fazer as coisas da tesouraria, livro caixa, entrada, saída, crédito, débito, contabilidade, porque por causa dele eu fui até fazer um cursinho de contabilidade. E aprendi. Aí eu tenho lá a tia Nilza, das crianças, que um dia ela vai embora e não tem ninguém para cuidar das crianças. E a gente sai igual um desesperado para ir comprar livros, aprender a lidar com as crianças, fazer cursinho, para fazer fantoche. Gente, quando eu penso nisso, eu não acredito que eu aqui, o Carlos, fazia fantoche. Contando historinha na igreja. É porque eu não consigo me ver fazendo isso. Eu sou uma pessoa tímida. E assim, eu aprendi a brincar, fazer fantoche. Fazer a tela do fantoche, fazer o boneco. A gente fazia isso. Eu aprendi na igreja música. E eu fui estudar música. E aí eu me vi regendo o coral da igreja, a banda da igreja. E eu aprendi a cuidar da portaria, a servir ceia, a ser um obreiro, servir água no altar, no púlpito. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque ao longo desses anos, eu aprendi a servir e fui aumentando a capacidade. E se você chega ali igual ontem, a gente chega aqui, vamos fazer um painel lá, vamos fazer um painel, tem que fazer, cortar madeira, botar nos quadros, tem uma amada aqui que adora uns quadros, é um negócio impressionante, vamos botar nos quadros e tal. Então, eu aprendi a fazer isso. E aí tem gente que chega aqui, eu fico rindo às vezes, porque tem gente que chega aqui e me vê ali trabalhando com a serra circular na mão, com uma tico-tico, com uma maquita. Ué, pastor, o senhor também faz isso? Eu faço. Caramba, o senhor sabe mexer nisso aí? Sabe? Aí alguém me vê mexendo na rede elétrica. Ué, mas o senhor sabe mexer na rede elétrica? Sei. Não, isso aí não é brincadeira não, pastor? Eu sei que não é brincadeira. Não é qualquer um que pode mexer aí, não. Eu sei que não é qualquer um que pode mexer, irmão. Mas, pastor, o senhor está mexendo aí? Estou mexendo porque eu sou técnico em eletricidade. Eu tenho formação para fazer isso. O senhor tem formação para fazer isso? Tenho. E aí a gente vai estabelecendo capacidade. Para que você aprende a mexer no cabelo da mulher? Não sei lá para que eu aprendi. Para saber. Capacidade. Porque isso não ocupa espaço. Quanto mais você sabe, mais você poderá ser usado. Quanto mais você sabe, melhor você vai render no reino. Será que Paulo ou Saulo sabia, ao longo da sua vida, estudando, se desenvolvendo nas sinagogas, que ele seria o apóstolo Paulo? Será que ele sabia disso? Não. Eu podia imaginar que um dia eu estaria aqui falando para um monte de câmeras e tal, e fazendo uma palestra. Eu não imaginava isso. Mas isso vai acontecendo. Então, quanto mais capacidade você tem, melhor você será no reino. Outro dia uma pessoa vomitou ali perto do altar. Eu corri, peguei o pano, peguei o balde, fui lá e limpei o vômito. E uma pessoa veio reclamar comigo. Como é que você fez um negócio desse? Eu falei, fiz o quê?
Você foi lá limpar? Eu falei, porque estava suja, a criança vomitou. Não, você não pode fazer isso. Ué, mas por que eu não posso fazer isso? Eu sei fazer. Eu sei como se limpa um vômito. Você sabe como limpa um vômito? Tem gente que não sabe. É porque tem gente que pega e sai espalhando o vômito assim. Não pode. Tem uma técnica para juntar. Tem uma técnica. A pessoa reclamou comigo porque eu, como pastor, jamais poderia limpar um vômito. Falei, não, varão, tinha um vômito ali e alguém tinha que limpar o vômito. É só isso. Então, ao longo da vida, a gente vai assumindo capacidade. E eu nunca vou esquecer do dia em que o pastor Raimundo, saudoso pastor Raimundo, festa da igreja, precisava de um diácono para falar em nome dos diáconos. Isso era comum naquela época. E aí, normalmente, claro, o diácono mais velho fala em nome dos diáconos. O diácono mais velho não estava na igreja por alguma razão. E ele, na hora, ele ficou assim, caramba, e agora? Cadê o diácono? Não está aí, não está aí. Aí ele olhou, estava aqui assim, tipo a Vitorinha está aqui. E ele olhou, estava na frente, ele olhou assim, você não é diácono? Falei, sou. Então vem falar você. Eu peguei a minha Bíblia, subi, falei 1 minuto, uma saudação, 1 minuto, glória a Deus, aleluia. Falei com firmeza, obviamente um texto que eu já tinha estudado, e quando eu desci, ele tinha essa mania, assim, esse hábito. Quem é esse menino? Esse menino não é filho de Euclides? Euclides é o meu pai, para você que não sabe. Esse menino não é filho de Euclides? Aí todo mundo, gostei. E a partir daquele dia, eu me tornei o diácono que ficava ali perto dele no altar. 20 anos, 20 e poucos anos. E de perto do altar eu não saí mais até hoje. Então E as pessoas às vezes ficam assim, chateadas. Quando a gente desce do púlpito para ir lá fazer alguma coisa, as pessoas acham que a gente não pode. Gente, quanto mais capacidade nós tivermos, melhor para o reino. Amém? Então, faça tudo o que você puder. Porque o reino de Deus é um lugar para todos. É um lugar para todo mundo servir, para todo mundo trabalhar. O reino de Deus é para todo mundo ser feliz. É um lugar para todos servirem com alegria. Gente, a gente não tem necessidade de modificar, de picuinha, de bobagem, de escutinha, de falar. Gente, tem muito trabalho para ser feito. E o reino de Deus é um lugar para que todos possam se sentir bem e trabalhar. O reino de Deus é um lugar para todos se envolverem. E quanto mais eu me envolvo, mais eu me apaixono pelo reino. Mais eu me apaixono. Hoje eu tenho a alegria de ser integral no reino, na obra. Mas nem sempre foi assim. Porém, sempre fui um apaixonado. Então, quanto mais a gente se envolve com o coração, mais a gente se apaixona. Porque quando as pessoas praticam, elas se desenvolvem. Quanto mais você trabalha, quanto mais você faz, mais você vai se desenvolvendo naquilo que você está fazendo. Porque os líderes não podem fazer tudo sozinhos. Os líderes não podem fazer tudo sozinhos. Hoje, eu sou um dos pastores da igreja. Eu sempre disse isso enquanto dirigente de congregação, que o dirigente de congregação, o pastor, ele está no púlpito, né? Ele fica ali, ele é a pessoa que mais aparece. Mas só tem um púlpito na igreja. Então só dá para um aparecer por reunião, né? E eu digo também que o púlpito é responsabilidade do pastor. Responsabilidade, não é privilégio não. É responsabilidade do pastor. Quando alguém assume a tribuna, está falando em nome do pastor. Então a responsabilidade é muito grande. Quando você delega o altar para alguém falar, você está deixando que aquela pessoa fale no seu nome, se você é o líder. Então se aquela pessoa faz ou fala uma bobagem, é você que está falando ou fazendo a bobagem. Porque aquilo ali é responsabilidade sua. Então eu estou ali. Gente, mas para que o pastor esteja ali no altar e que ele possa desenvolver, pregar, ensinar, fazer o trabalho dele, tem todo um trabalho aqui. Eu já disse nas aulas anteriores, eu estou aqui bonitinho, cheirosinho, né, arrumadinho, né, falando, arrumadinho é feio, ajeitado. Estou bacana, estou elegante. Gente, mas para que isso aconteça, tem uma galera trabalhando.
sem as quais nós não conseguiríamos, porque ninguém pode fazer nada sozinho. O líder não consegue desenvolver o trabalho dele sozinho. E quando eu faço a minha parte, quando eu desenvolvo o meu trabalho, todo mundo sai ganhando. O reino de Deus sai ganhando. Porque junto faremos muito mais e melhor. Juntos nós seremos muito melhores e faremos muito mais coisas. Então, a hora que nós entendermos o poder da unidade, o poder da coesão, o poder da voluntariedade, nós faremos coisas excepcionais no reino de Deus. Quando nós entendermos a visão e quando nós trilharmos o caminho da cooperação, nós seremos muito melhores. Porque a organização precisa dos dons e dos talentos de todos. Todos. Todos nós somos voluntários, precisamos ser voluntários e somos diáconos no reino de Deus. Todos nós somos importantes. Todos nós. Encontre um lugar para servir e seja importante. Encontre um lugar para servir a Deus e faça o seu melhor. Amém? E quando nós falamos de reunir voluntários, de formar uma equipe, aí nós precisamos só pontuar algumas coisas rapidamente aqui. Número 1, valorize sempre o coração das pessoas, não quem elas são. Não importa se você é médico, porque a gente gosta muito dos médicos, né? A gente acha que médico é assim quase um sacerdócio mesmo, né? E médico é uma profissão muito assim, glamorizada, e é uma profissão que merece todo o nosso carinho e respeito, né? Mas não importa se você é um médico, ou se você sei lá, se você é um lanterneiro, um faxineiro, um mecânico, um empresário, não importa quem você seja. No reino de Deus, todos nós somos iguais. E aqui não importa o título que você tem, o que importa é o coração que você traz para o reino de Deus. Não tenha medo de pedir, eu não tenho medo de pedir nada a ninguém. Você não precisa ter medo de pedir ajuda para que o trabalho seja feito. Pedir ajuda. Porque há muitas pessoas que estão só aguardando um chamado para que eles possam vir ajudar. E se a gente não pede ajuda, elas não vão poder se apresentarem para ajudar. Nós precisamos sempre estar encorajando as pessoas e celebrando. Agradecer as pessoas é algo muito importante. Encorajar as pessoas é algo muito importante. Se a gente critica quando faz errado, nós precisamos aprender a elogiar quando elas fazem certo. Deu certo hoje? Galera, parabéns, todo mundo de parabéns, deu super certo, Deus abençoe vocês, sem vocês não seria possível, porque quando dá errado, gente, vocês foram uma porcaria hoje foi muito ruim, a gente critica, mas quando dá certo, a gente precisa aprender a elogiar, amém? Trate as pessoas com seriedade, respeite as pessoas, ninguém aqui é maior do que ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais diante de Deus e precisamos respeitar e tratar as pessoas com seriedade. E sempre, gente, está mal-humorado, está de mal com a vida, brigou com a esposa, brigou com o marido, brigou com os filhos, gente, não vai para frente no trabalho. Não, hoje não dá para mim não, vou ficar aqui de boa porque hoje eu não estou bem. Não está bem. Ninguém é obrigado a estar bem sempre, amém? Você está aborrecido? Não está bem hoje? Então não vai lá para a bendita portaria ficar de cara feia para os outros. Leveza no trabalho, sorriso. Faça isso com diversão. Tem gente que acha um peso trabalhar. Tem gente que acha difícil. Sabe por que é difícil? Porque não é a sua praia. Amém? Porque você já viu um peixe reclamando de estar na água, nadando? Já viu o peixe reclamando? Estou cansado de estar aqui nessa água, não aguento mais ficar nadando. Já viu um peixe reclamando? Não tem. Já viu um pássaro reclamando de estar voando? Estou cansado de ficar voando aqui. Não existe isso. Agora, o peixe andando na rua, no asfalto, ele vai reclamar. O pássaro nadando embaixo d'água, ele vai reclamar. Então, assim, quando você faz o que está errado, alguma coisa errada, aí vai dar ruim. Você vai reclamar. Mas se você está na sua área, se você está fazendo o que gosta, sempre com leveza, com tranquilidade, fazendo as coisas com a maior tranquilidade. Lembre-se sempre, ninguém nasce grande. Isso aqui é muito importante. Diga comigo, ninguém nasce grande. Isso aqui é importante. Quem nasce grande, gente, é aberração, é monstro. Já repararam isso? O que nasce grande é monstro, aberração. Nada nasce grande. Tudo que é saudável nasce pequeno e cresce. É assim que é.
Então, assim, a gente não tem que ter medo de começar nada pequeno. Eu queria começar uma coisa, mas eu queria fazer um negócio grande. Vai se endividar todo, vai se encalacrar, vai arrumar problema e depois vai dar ruim. Por quê? Porque as pessoas não entendem isso. Tudo começa pequeno. A gente poderia ter pensado aqui de botar 300 pessoas num seminário. Para quê? Nossa capacidade é essa. Então a gente vai fazer aos poucos, encorajando as pessoas, treinando gente, fazendo com que esse grupo aqui mude a visão. E amanhã à noite, quando a gente chegar para servir, as pessoas vão olhar assim: o que houve? O que está acontecendo? Por quê? Porque a gente já mudou a visão, já mudou a maneira de pensar. Mateus 25, 21, a palavra é essa: muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel, negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quem é fiel nas coisas pequenas, será fiel nas coisas grandes. Quem aprende a fazer as coisas pequenas, vai aprender a fazer coisas grandes. Quem é fiel nas pequenas tarefas, será fiel e será abençoado nas coisas grandes. Que Deus te abençoe, que você tenha convicção de que foi chamado por Deus para ser um ministro, para ser um obreiro, para ser um voluntário, e que nada nesse mundo possa te fazer desistir. Lembre-se do que Deus disse a Josué, Josué 1, versículo 9. Essa é uma ordem de Deus para você. Eu te chamei para chegar até o destino, então seja forte, seja corajoso, nunca desanime e não tenha medo de nada. Que Deus te abençoe, que você seja feliz em tudo quanto se propuser a fazer. Um grande abraço.